minhas senhoras, meus senhores. O tema que me propuseram para falar esta noite, como foi dito pelo meu apresentante, gira em torno da crise do mundo moderno. É um tema vastíssimo. Um tema que exigiria várias análises que seriam demasiadamente prolongadas. E também exigiria que se fizesse uma comparação com diversas concepções em torno desta matéria que sempre assoberba o homem. O que, consequentemente, nos obrigaria a prolongar-nos através de aspectos que eu pretendo apenas abordá-los quando der a palavra ao auditório para que pergunte, para que me interrogue, para que eu possa responder dentro das minhas possibilidades e então esclarecer aqueles aspectos sobre os quais possam pairar algumas dúvidas ou mesmo algumas objeções que me queiram fazer. Tenhamos qualquer concepção da história que tenhamos, sem dúvida alguma, não podemos desprezar as grandes contribuições que de 1850 para cá foram feitas no estudo desta matéria. Até então, o que o homem conhecia sobre a história era relativamente pouco em face do que posteriormente o homem veio a conhecer. E esses estudos, em face das crises que assoberbaram o mundo ocidental no fim do século passado e durante este século, levou à formação de diversas concepções da história, entre as quais se salientam as de Spengler e Toynbee, como não propriamente quer dizer que sejam as principais, mas são das principais concepções formuladas. Aquela visão, digamos, contínua da história foi posta em xeque. Passou-se a compreender que o ser humano conhece, através das suas grandes civilizações, verdadeiros ciclos culturais, ciclos que têm um nascimento, um desenvolvimento, entram num estágio, num patamar mais ou menos equilibrado, para imediatamente precipitar-se numa decadência que os leva a um longo final, até que sejam substituídos ou se criem novos ciclos que vão outra vez viver a mesma vida. Pode-se discutir esta matéria, e ela realmente tem sido tema de grandes discussões. Mas o que é inegável é que, se nós passamos os olhos para os grandes ciclos culturais conhecidos há 6.000 anos para cá, notamos que realmente assim se deu. Assim se deu com o mundo egípcio, assim se deu com o mundo hindu, assim se deu com o mundo chinês, com o mundo árabe, o mundo grego-romano, e parece que está se dando com o mundo que nós vivemos, o mundo que vamos chamar cristão. Seja como for, nós notamos que nesses ciclos culturais existe uma cosmovisão que estrutura o próprio ciclo. E essa cosmovisão está sempre fundamentada numa ideia religiosa. Nós vemos a formação do mundo egípcio estruturar-se na sua cosmovisão, na sua visão geral do mundo, em torno da ideia religiosa dos sacerdotes egípcios. Assim, nos Brahmanes nós notamos a formação do mundo hindu. Também notamos a formação do mesmo mundo nos gregos e no cristianismo, na concepção cristã. Estas concepções do mundo,
elas têm um aspecto genérico e elas não impedem certos aspectos específicos que são, de certo modo, divergentes. Em torno das ideias fundamentais dessa cosmovisão, estabelece-se esse ciclo cultural, muito embora outros elementos também entrem na formação do ciclo, que nós vamos, por hoje, desprezá-los, para apenas considerar este aspecto fundamental, que é o aspecto da ideia religiosa. Ora, se nós olhamos o nosso ciclo cultural, nós notamos que ele se forma em torno da concepção cristã. A cosmovisão cristã opunha-se quase que frontalmente, quase que contrariamente à concepção greco-romana. Para os gregos romanos, o homem não era considerado naquela plenitude que o cristianismo considerou. Admitia-se que alguns nascessem para senhores e alguns nascessem para escravos. E deste modo, a escravidão era estabelecida como um princípio natural, como alguma coisa do direito natural, o que é frontalmente oposto à concepção cristã. Ademais, a pessoa humana tem um valor no cristianismo que nós não encontramos nos outros ciclos culturais. A concepção do mundo levava também o greco-romano a considerar que nós somos como que, na nossa dramaticidade, no desenvolvimento da nossa vida, como determinados pela vontade dos deuses. O homem tem um fado, tem um destino. Pode acontecer o bem ou o mal segundo a vontade e o capricho dos deuses. Concepção completamente oposta à cristã, que concebe o homem como um ser livre, que é senhor também do seu destino. Pelo menos parcialmente senhor do seu destino. Para a concepção grega, esse determinismo não era um determinismo fatal ou um determinismo em sentido absoluto, porque eles admitiam que a conjunção de causas pudessem produzir efeitos per accidentes que distinto dos efeitos per se. Eu vou exemplificar apenas para clarear esta expressão, dizendo que uma macieira dando maçãs é um efeito per se da macieira, porque decorre naturalmente da natureza da macieira. Mas um acontecimento fortuito, um auto que ocorrer pela rua, choca-se com outro, e daí sobrevém a morte de alguma das pessoas que nesses autos estavam, é um acidente, porque não é um efeito que decorra per se, nem do auto que anda, mas sim de uma conjunção meramente acidental. E para o grego, então, essas conjunções acidentais sobrevinham na vida humana dispostas pelo capricho dos deuses. E este era o caráter trágico que assumia a vida grega. Porque o drama, para o grego, é apenas a continuidade, a decorrência, a sucessão de uma sequência per se. Aquele homem que constantemente se embriaga e é finalmente tomado pelo vício, decai e chega aos mais baixos graus que um ser humano pode atingir, é dramático. Mas aquele que, na flor da idade, morre num desastre imprevisto, é trágico. Trágico porque foi uma conjunção acidental de fatores que geraram aquele efeito, enquanto que o outro era uma decorrência natural de um hábito mau que uma pessoa seguia. Consequentemente, eles distinguiam bem claramente o conceito do dramático do conceito do trágico.
e tinha uma concepção, consequentemente, trágica da vida, porque todo o destino humano estava dependendo do capricho dos deuses, o que é completamente contrário à concepção cristã. Porque no cristianismo, a vida humana não depende do capricho dos deuses. Mesmo na concepção da graça, de uma graça santificante, e dos diversos tipos de graça, que é um dos temas mais debatidos dentro da teologia cristã, estas graças podem ser concedidas como favores ao homem, mas muitas delas são adquiridas pelo mérito, pelo esforço do ser humano no desenvolvimento da sua vida. Ora, nós todos sabemos que o nosso ciclo cultural formou-se na decadência grega e seguiu paralelamente o cristianismo ao grego-romano em decadência. Consequentemente, penetrou dentro da parte material da cultura ocidental os remanescentes gregos, e inclusive os remanescentes da sua filosofia, porque a filosofia ocidental seguiu os passos da filosofia grega. Ora, em torno da concepção cristã, formava-se, ademais, elementos contrários a essa concepção. Nenhum ciclo cultural consegue formar-se homogeneamente, de modo que ele totalize plenamente a parte material constituinte do ciclo. Há sempre remanescentes de outros ciclos culturais que passam dentro desse ciclo a serem disposições prévias corruptivas do mesmo ciclo. As ideias gregas que foram corruptivas nos gregos continuaram atuando dentro da estrutura cristã como disposições prévias corruptivas desta mesma estrutura. E elas vêm vindo através dos séculos até os nossos dias. E hoje nós encontramos no nosso ciclo cultural o mesmo debate em torno das mesmas ideias que animaram os sofistas gregos no primeiro período da sua decadência e que animaram os estoicos, os hedonistas e os epicúreos gregos já no final ou na plenitude da decadência greco-romana. E os mesmos temas, e as mesmas razões, e os mesmos argumentos estão sendo hoje manejados por autores modernos, embora esses argumentos, estas ideias, estes pontos de vista já tenham sido refutados com antecedência de séculos. Ora, sem dúvida alguma, e eu defendi esta tese em minha obra, O Problema Social, em 9 volumes, nos quais eu estudo a filosofia e a história da cultura e analiso os temas históricos, sociais, políticos, econômicos, etc., para finalmente, no último volume, apresentar um projeto, uma fórmula, uma nova reformulação que nos possa salvar do estado em que vivemos. Nesta obra, tive a oportunidade de defender uma tese que não é minha. É uma tese que tem 6.000 anos de existência, mas que é supinamente verdadeira e a mais verdadeira das concepções da história. Foi assim aceita pelos egípcios, foi assim aceita pelos hindus, foi aceita também entre os judeus, porque no livro de Daniel está exposta a mesma concepção. Foi realizada e completada também no Ocidente. E não conhecemos nenhum ciclo cultural em que não vejamos sempre uma divisão da sociedade em 4 estratos sociais que se digladiam entre si, que é o sacerdócio, a nobreza, o empresário utilitário, que no nosso mundo tomou o nome um tanto despectivo de burguês, e finalmente
o servidor, o prestador de serviços. Em todos os ciclos, nós encontramos esses 4 estratos formados, numa heterogeneidade muito grande, mas nos aspectos genéricos bem delineados. E nós vemos que na formação de um ciclo cultural, o primeiro período é o período de domínio dos sacerdotes. Participando, contudo, desse poder também a nobreza. E o sacerdócio se apoia na massa de servidores. Enquanto que o empresário utilitário é um periético, é algo que está em torno da cultura, que nela não penetra, é um estranho, é um advena, que é admitido e aceito, mas que não se inclui dentro do ciclo cultural. Passa-se o tempo, sobrevém a primeira grande revolução social, que é sempre a revolução da nobreza, que já tendo o poder econômico nas mãos, aspira ao poder político. E vai a pouco e pouco tentando subordinar o sacerdócio, para que sirva aos seus interesses, o que termina por conseguir. No início, há um equilíbrio de participação no kratos social, mas finalmente a nobreza consegue ter o domínio completo, a hegemonia, e então o clero passa a servir a esses interesses. E mais, a nobreza penetra nesse clero, a nobreza torna-se também esse clero, usa do clero devido ao prestígio que ele tem ante os servidores e a massa popular para assim fortalecer os seus poderes. Nós vimos no cristianismo, em certo período, sobretudo durante a Idade Média, no fim da Idade Média e no Renascimento, que os altos postos da igreja só podiam ser ocupados por nobres. De bispo para cima, só a nobreza ocupava. O que levou a um movimento de rebeldia feito pelos jesuítas, que chamou-se o episcopalismo, no qual os jesuítas reivindicavam o direito de qualquer homem, viesse de que classe fosse, pudesse ascender até o papado. O que a nobreza não concordava, não permitia, porque desse modo a nobreza dominava completamente a igreja. E o que aconteceu? Aconteceu que provocou o movimento da reforma, provocou uma desassociação dentro da Igreja Católica, de modo que a Igreja frangiu-se em inúmeras igrejas. E a Igreja Católica, perdendo o seu poder, não só o poder temporal que em certo momento ela possuiu, foi perdendo também em grande parte o poder espiritual, porque já não exercia sobre as massas aquela mesma influência que nos primórdios da formação do cristianismo ela conseguia ter. E então, nós vemos já se dar a incorporação do empresário utilitário. E por quê? Porque com o domínio da nobreza vem a formação dos grandes estados. Surge essa pseudo-ideia e esta grande mentira do nacionalismo, que vai surgir precisamente neste momento, quando príncipes desejosos de poder inventam a concepção nacional para forçar as minorias insatisfeitas de outros povos a aderir ao seu movimento sob a alegação de uma homogeneidade ou étnica, ou linguística, ou de religião, ou de direito, ou de ética, mas que realmente constitui apenas um subterfúgio político para justificar a formação dos grandes estados. E com a formação dos grandes estados, então surge a produção em série. Por que a produção em série? Porque formam-se os grandes exércitos. E os grandes exércitos têm que ser uniformizados. E a uniformidade para a manutenção do exército obriga a produção em série. Então, o periético, aquele que estava à parte da cultura, passa a incorporar-se na cultura, passa a viver aquele ciclo, passa também a fundir-se com ele. E como se desenvolve o seu poder econômico, ele passa a exigir, consequentemente, a participação no poder. E essa participação se dá de início
aproveitando-se dos nobres arruinados, forçando a que casem com as filhas dos burgueses. E depois, pelo abuso do luxo, que faz com que a nobreza se endivide e vá, pouco e pouco, sendo dominada por essa burguesia. Então, instaura-se definitivamente a segunda grande revolução que há sempre em todos os ciclos culturais, que é a chamada Revolução Burguesa, que no nosso ciclo tomou o título de Revolução Democrática. Porque sempre essas revoluções se apresentam como aquelas que irão fazer a felicidade dos povos, a felicidade dos servidores. Então, vão ascendendo ao poder os burgueses, e eles acabam por subordinar a nobreza e subordinar o próprio clero, quando não os aniquilam. Nem sempre os aniquilam. Os estamentos continuam, como na Inglaterra de hoje, nós encontramos os 4 estamentos, os 4 estados perfeitamente não, de certo modo equilibrados, na mais inteligente, no mais hábil equilíbrio que o Ocidente conheceu. Vemos a presença da nobreza, a presença do clero, a presença do empresário utilitário e também do servidor na vida política da nação, quase que igualdade de condições, e superando um ou outro segundo os azares da política típica da Inglaterra. Mas, a esta segunda grande revolução, sobrevêm finalmente as grandes agitações provocadas pelos trânsfugas dos diversos estratos sociais. Aqueles que estão descontentes do clero, descontentes da nobreza e descontentes, inclusive, da própria vida burguesa, passam novamente a agitar as massas para uma nova revolução, para uma nova transformação da sociedade. Como o poder já não pode mais ser dado, porque o único estratos que ainda se oferece é o servidor, surgem aqueles que prometem o poder aos servidores, como aconteceu com Marx no século passado, que propôs então ao 4º Estado a assunção ao kratos político, através da ditadura do proletariado. Era então a promessa que se fazia no século passado, promessa que empalcou alguns elementos do nosso século. Mas na história não acontece jamais, não aconteceu jamais. Não é uma impossibilidade histórica, porque ante os fatos contingentes, ante os futuros contingentes, não podemos estabelecer um determinismo rígido. Mas não se conhece, nesses 6 mil anos de história, nenhum momento, senão em pequenos agrupamentos sociais, que as massas assumissem o poder político. Porque, devido à sua despreparação, devido à sua heterogeneidade, devido também às suas condições psicológicas, sociológicas e históricas, ela nunca está em condições de assumir o poder. Então, quando os bolchevistas compreenderam isso, substituíram ou deram à ditadura do proletariado a uma solução. Ela seria representada por uma elite dos trabalhadores, cuja elite seria o partido. Este partido, então, assumiria o poder, seria uma vanguarda desse proletariado, para que a pouco e pouco devolvesse o poder ao proletariado através da abolição do Estado, que se processaria lentamente de acordo com as possibilidades sociais, prometendo finalmente um Estado anárquico, uma situação anárquica, na qual o poder não mais pertencesse a grupos separados, mas que fosse a própria sociedade politicamente organizada, senhora de si mesma e do seu destino. Mas o que nos interessa hoje tratar, para então imediatamente abrirmos os debates, porque o tema é, sem dúvida alguma, apaixonante, e é um tema que nós vivemos, não só como espectadores, mas também como intérpretes, e consequentemente que nos atinge, que nos interessa a todos. É natural que o debate surja, que muitas ideias sobrevenham,
e eu deverei atender os senhores dentro dos limites das minhas possibilidades. Mas, como dizia, o que eu preciso agora chamar a atenção são os fatores corruptivos, aqueles fatores que atuam corrompendo o ciclo em um ciclo cultural e que vão gestar o estado de desordem como o que nós hoje vivemos, um estado de confusão no mundo das ideias. Se nós observarmos, desde o início do cristianismo, os fatores corruptivos atuam. Basta que prestássemos atenção a todas as heresias que se formaram. Se elas se apresentavam com um espírito religioso, elas, no entanto, traziam no seu bojo as ideias contrárias à concepção cristã. Ora, a concepção cristã é uma concepção positiva. O cristianismo é uma religião, sem dúvida, uma religião sincrética. É uma religião que reuniu os pontos altos de todas as religiões do mundo. É uma religião que copiou, em certos aspectos, o que os outros fizeram de mais alto. E os cristãos sabem disso. E os cristãos não negam isso. Sabem perfeitamente que a missão cristã não é de criar uma coisa nova, totalmente nova. A boa nova não era uma substituição total. Era a reafirmação do que havia de positivo no pensamento de todos os povos, nas suas ligações a um princípio superior, fonte e origem de todas as coisas, que o homem deve reverenciar. Então, encontramos sempre, em oposição aos princípios positivos do cristianismo, os princípios opositivos, sobretudo negativos, que têm uma função corruptora. E entre esses, nós podemos notar que há o dogmatismo, e dogmatismo aqui estamos empregando em sentido religioso e não no sentido ético comum que é empregado, quer dizer, aquela concepção que aceita princípios e afirma sem trepidação do ânimo, com plena convicção da sua verdade. Há esse dogmatismo, que é próprio da concepção cristã, que afirma, sem dúvida, sem temor de erro, apresenta-se em contraposição o cepticismo, o agnosticismo, a dúvida. Uma religião, por exemplo, como a budista, que não é positiva, que não é afirmativa, não foi capaz de construir um ciclo cultural. Porque se nós observamos as religiões dos diversos ciclos culturais, nós veremos que todas elas foram positivas. Aquelas que realizaram, que construíram uma cosmovisão, que foram a base da formação de um ciclo cultural, eram profundamente positivas. O cepticismo e a dúvida vai gerando aquelas constantes ideias que nós já conhecemos no mundo greco-romano, que vão pondo a dúvida sobre tudo quanto o cristianismo afirmava como verdadeiro. E foram servindo assim a toda ação corruptiva, porque, perdendo-se os princípios, facilmente perdiam-se os meios, porque a concepção ética, as concepções sobre a vida social, sociológicas que o cristianismo podia propor, se os seus princípios fossem deficientes e falsos, consequentemente também deficientes e falsas seriam as suas conclusões. De maneira que toda esta ação para destruir a positividade da concepção cristã gerou os frutos da época moderna. Nós vemos hoje o renascimento, não dos períodos áureos dos ciclos culturais como o grego, mas precisamente o renascimento da sua decadência. Quando, depois da vitória da democracia em Atenas, depois daquela desastrosa guerra do Peloponeso, quando Atenas decaía e olhava a grandeza do seu passado no período de Péricles, os gregos de Atenas resolveram fazer um processo para saber
quais as causas que tinham levado aquele povo àquele estágio. Então chegaram à conclusão que a sua desgraça havia sido a presença dos sofistas, que os sofistas haviam deixado os germes da dissolução e Atenas estava colhendo apenas os frutos daquela sementeira indigna que os sofistas haviam feito na sua juventude. Porque quando a nobreza de Atenas perdeu o poder e ascendeu a democracia, a luta pelo poder foi imensa. A juventude aspirava o poder, ela tinha que preparar-se. E os meios para conquistar o poder era a oratória, era a eloquência, era dispor de uma argumentação a mais poderosa para os grandes debates públicos que Atenas conheceu nesse período. Então, sábios de toda a parte da Grécia encontraram em Atenas uma fonte extraordinária de renda, porque eles iam levar os seus conhecimentos e a sua técnica para aquele povo. E a juventude rica, aspirando ao poder, pagava a peso de ouro aquelas aulas dadas por aqueles sofistas, com o intuito apenas de poder dispor de uma argumentação poderosa que pudesse fazer face aos seus adversários e assim abrir as portas ao Kratos político. E a consequência disso foi que aquela juventude decaiu como decai em todos os momentos de grande agitação política. Decaiu, esqueceu os estudos, perdeu as suas ligações com a cultura superior. Ficou uma juventude apenas agitada, uma juventude que vivia de slogans, uma juventude que vivia de palavras de ordem, uma juventude que apenas sabia debater as ideias políticas, mas que não tinha mais fundamento em relação à grandeza do passado. Então Atenas decaiu. E nesse processo, chegando-se à conclusão que os sofistas haviam sido a causa de tudo aquilo, eles olharam para alguém que eles pudessem punir, para que caísse sobre ele a culpa de toda aquela desgraça. E então cometeu-se um dos maiores equívocos da história. A culpa caiu sobre Sócrates. Sócrates, que havia sido em seus primórdios um sofista, não há dúvida, mas que se libertara da sofística e que lutara contra os sofistas, que os denunciara, que provava que aqueles pseudo-sábios não tinham o valor que a juventude acreditava. Sócrates foi condenado pela mesma juventude, porque são sempre os mesmos agitados. E aquela juventude ululante pediu a morte de Sócrates. E Sócrates morreu bebendo a cicuta. E perpetrou-se o grande crime contra a filosofia. O segundo grande crime de Atenas, o primeiro, foi contra Anaxágoras, acusado de impiedade. Aquele autor, e exigira também a sua morte. Pois bem, posteriormente, nós encontramos na decadência grega a presença de duas concepções que vão se debater e que também vão acelerar essa decadência, que é o estoicismo e o epicurismo. O estoicismo tem muitos aspectos positivos e grandiosos, sobretudo na parte ética, como também na parte filosófica. Mas como uma doutrina ateia, como uma doutrina gnóstica, ela fomentava, consequentemente, a dúvida, a descrença, a falta de fé em algum princípio, em alguma coisa que pudesse servir de esteio para a juventude. E o epicurismo, que também era gnóstico, que também era, na quase totalidade, os epicuristas ateus. Eles também defendiam as mesmas ideias, só que propunham quase um hedonismo, isto é, uma busca à satisfação das paixões. O que nós encontramos, a presença das mesmas ideias do estoicismo e do epicurismo no existencialismo moderno, quando estudado especificamente, não nos seus aspectos gerais.
nós encontramos, no decorrer de todo o processo histórico do Ocidente, a luta constante contra os princípios fundamentais da filosofia cristã. E esta luta se faz usando dos mais indignos processos, ao lado também, sobretudo, das infâmias históricas, mas, sobretudo, pelos processos indignos da filosofia. Porque aqueles que ontem defendiam uma tese, proclamavam uma tese, quando esta tese depois passa a ser incorporada à concepção cristã, e os autores cristãos mostram que aquela tese é fundamentalmente cristã, passam-se para outro lado e passam a combater a mesma concepção. Nós vemos assim, fundando-se no princípio de causa e efeito, quererem combater a filosofia cristã. Depois, como o princípio de causa e efeito é esteio dessa filosofia, passam a combatê-lo. Nós vemos defender a razão e exaltá-la, como aconteceu na Revolução Francesa, quando se prova que a razão é um dos esteios da concepção cristã, então surge o irracionalismo, surge a defesa de toda concepção contrária. Nós encontramos sempre, em todos os ciclos, e no nosso, sobretudo, esta presença adversativa de dois termos em oposição, que vão se acomodando às condições adversas de um lado e outro, sempre propondo o contrário daquilo que o outro lado defende. Mas, poderiam me perguntar, mas como conseguem, se eles estão errados, como conseguem deteriorar o que está certo? Esta é a grande desgraça da humanidade. O erro tem mais facilidade de propagar-se do que a verdade. É mais fácil propagar-se uma infâmia do que uma boa conceituação. É mais fácil propagar-se um boato falso do que uma realidade. É mais fácil destruir do que construir. Essa é uma das nossas condições, algo que nos entristece e que é também uma das nossas grandes impossibilidades. Mas, perguntariam os senhores, mas não havia nenhuma razão do outro lado em combater a concepção cristã? No nosso ciclo, eu vos diria que não. Havia sim uma luta contra aqueles que representavam o cristianismo. Aí sim. Que a igreja errou durante o seu desenvolvimento histórico, não há a menor dúvida. Que a igreja teve momentos indignos, também não tem a menor dúvida. Que essa igreja foi pecadora, é sem dúvida. A igreja triunfante é a igreja dos bem-aventurados, e esta não existe neste mundo. O que existe é a igreja sofredora, é a igreja pecadora, é a igreja que tem tido os seus momentos altos e os seus momentos de depressão. E dentro desta igreja surgiram homens de um valor extraordinário, mas também surgiram pigmeus. Dentro desta igreja surgiram gigantes e surgiram anões. Surgiram homens que construíram obras extraordinárias, mas também muitos que destruíram. E dentro desta igreja, ao lado de obras grandiosas que foram realizadas, os maiores monumentos do pensamento humano, nós encontramos também uma série de obras que têm uma função destrutiva e que foram também a razão para destruir a própria concepção que a igreja defendia. E hoje a igreja está colhendo os frutos desse estado, porque a cisão interna dentro da igreja é já definitivamente evidente. Por mais que a igreja busque, através desse concílio, um ecumenismo e uma unificação, a cisão dentro da igreja é inevitável, porque ela não consegue vencer os males que foram semeados por homens
que não mereciam chamar-se cristãos. Assim, nós nos encontramos hoje nesta situação. Seremos nós os espectadores e intérpretes de um grande final? Ou seremos nós a possibilidade de transformarmos numa causa material de uma nova concepção do mundo e que ainda continue cristão dentro dos princípios fundamentais do cristianismo, que são universais e representam o que de mais alto o homem alcançou? Esta pergunta naturalmente deve pairar em todos os presentes. E esta pergunta exige resposta. E estas respostas são difíceis. São difíceis porque os nossos estudos históricos ainda não são suficientes para que nós possamos admitir que o nosso final esteja próximo. Sem dúvida que a guerra, nas condições que se apresenta, poderá traçar definitivamente esse final e os sobreviventes voltem à barbárie. Dizíamos então que esta guerra poderá nos traçar o fecho do nosso ciclo cultural e os sobreviventes caírem novamente na barbárie. Mas perguntamos, é possível vencermos esta guerra e evitá-la? Por que meios? Será que o medo à própria destruição não será capaz de evitar o conflito que nos ameaça? Nós não cremos. O medo não é positivo. O medo é uma trepidação do ânimo ante um perigo iminente e não é suficientemente forte para impedir as guerras, porque nunca na história o medo a impediu. Nós precisamos de coragem, de muita coragem. Será só a coragem que será capaz de enfrentar a situação que nos encontramos. Mas se perguntarem, não há possibilidade de um ciclo cultural ser eternamente jovem? Não nos mostra a história essa possibilidade. E nós não acreditamos em certo sentido, por uma razão muito simples. Porque no decorrer da luta entre os estratos sociais que se formam e no desgaste das próprias ideias, nesse entrechoque das acomodações adversas, chega-se a um final em que não há mais capacidade de criar. Como nós nos encontramos hoje, num mundo estancado de criação, um mundo que apenas pode se dedicar a examinar aquilo que Spengler chamava o produzido, o produto, mas que não tem mais capacidade de produzir, a não ser no setor da técnica e no setor da ciência, mesmo esta apenas numa parte de classificação, numa parte de análise, de exame, e não propriamente numa parte criadora. Se nós olharmos, por exemplo, a escolástica, que foi uma digna sucessora do pensamento positivo grego e que chegou a apresentar esses vultos eminentes que nós conhecemos, que representa a primeira plana do pensamento mundial de todos os tempos, nós vemos que depois do surgimento de Santo Anselmo, de um Alexandre de Hales, de um São Boaventura, de um São Tomás, de um Duns Scott, e finalmente da escola de Coimbra, com seus grandes filósofos de Salamanca, representados por essas duas figuras máximas do pensamento dessa época, como foi Pedro da Fonseca e Francisco Soares, a escolástica entrou, sem dúvida alguma, num certo recesso, ficou numa luta um tanto estéril de escolas, e as tentativas criadoras foram tão parcas, de modo a não ter surgido mais nenhuma figura daquele vulto. Então, parece que tudo estancou-se, que tudo perdeu-se.
Mas como disse ontem numa palestra que fiz no centro do Zé Tsica, nós podemos considerar o cristianismo sob dois ângulos. O cristianismo que estamos vivendo, que é o cristianismo de Pisces, e o cristianismo que podemos viver, e é o cristianismo de Aquário. Nós sabemos bem que Pisces foi o símbolo dos cristãos. E por que Pisces foi o símbolo dos cristãos? Porque os peixes são aqueles que se procriam sem conjunção carnal. A fêmea põe os seus ovos e o macho depois os fecunda. E Cristo foi deste modo tomado como simbolizado deste símbolo. Aquário, na concepção dos antigos, tem um sentido mais social. E se nós observarmos, o cristianismo de Pisces é um cristianismo individualista, um cristianismo que busca a salvação pessoal. Não se propõe naquele cristianismo a salvação das coletividades, propõe-se a salvação dos indivíduos. E um cristianismo de Aquário seria um cristianismo que podia nos propor a salvação das coletividades dentro de uma concepção cristã, que é uma concepção fundamentalmente de amor ao homem como seu semelhante, como nosso próximo, de amor ao bem do homem, que é o fundamento da caridade. Esse cristianismo de Aquário é possível dentro das condições em que nós estamos, que são condições, temos a causa material, no sentido aristotélico, teríamos a causa formal, que seria cristã, teríamos a causa final, que seria o bem coletivo, além da salvação individual para os que tiverem crenças religiosas. E encontraríamos a causa eficiente, que dependeria apenas da nossa vontade, porque como seres livres, nós somos capazes de realizar este ideal. Portanto, esse cristianismo seria uma possibilidade para nós, e uma possibilidade que poderia estancar a nossa decadência, que poderia abrir as portas para uma outra visão do mundo, para uma visão em que o homem compreendesse que o seu dever é realizar o máximo de bem aqui, para que ele mereça amanhã, fora desse mundo, alguma coisa. Para os que não creem, para aqueles que não têm a crença, e a fé não é algo que se fabrique, não é algo que se imponha, é algo que nasce espontaneamente no coração humano. Para aqueles que não têm a fé, restaria, no entanto, ainda dentro desse cristianismo, lutarem pelo bem coletivo, lutarem pelo bem de todos, lutarem com as dificuldades tremendas que terão que encontrar, porque a deterioração do servidor, do homem simples, do trabalhador da nossa época é imensa. Em nenhuma época o servidor está tão desmoralizado, está tão moralmente pervertido como na nossa época. Eu não incenso as massas, nunca as incensei, não sou político, não aspiro a cargos públicos de nenhuma espécie, nunca os aceitei. Reconheço os defeitos tremendos que possuem os trabalhadores, que nunca constituíram uma classe revolucionária. Ao contrário, foram sempre os que mais auxiliaram as maiores reações da história. Mas sei também que, quando chega a esta degenerescência, pouco adianta auxiliá-los, se nós esperarmos um gesto de gratidão, porque aqueles que maior benefício fizerem a esta massa serão os mais combatidos, serão os mais perseguidos. E, no entanto, os demagogos, aqueles que melhor explorarem, que nada lhe derem senão migalhas, estes terão, então, a aprovação das multidões. Assim foram as multidões de Roma, assim foram as multidões gregas do período da decadência e também do período da decadência egípcia. Sempre apoiaram aqueles que não lhes davam nada, mas que tinham a habilidade de dar-lhes migalha. E a habilidade é muito simples, eu vou ensinar aos senhores, para os que não sabem, talvez muitos saibam, da habilidade desta gente. É simples. Se os senhores derem 500 cruzeiros para uma pessoa de gratificação e dizerem, olha, isso para você comprar leite para o seu filho, ele desprezará os 500 cruzeiros.
Ah, o que é 500 cruzeiros? Não dá nem para comprar uma lata de leite. Mas se disser, olha, 500 cruzeiros para o seu cafezinho, ele então dá um valor tremendo aos 500 cruzeiros, porque um cafezinho custa 20 ou 30 cruzeiros. Então, aqueles que dão migalhas aos povos, eles costumam dizer que aquilo que dão é para o mínimo, não para o máximo. Porque se disserem que é para o máximo, desvalorizam a sua dádiva. Mas dizendo que é para o mínimo, a sua dádiva... Eu conheço uma moça que é partidária de um político, e porque em certa ocasião ele lhe deu 500 cruzeiros para que ela comprasse alguns doces. E desde então ela ficou totalmente dominada por esse homem e não admite nenhuma crítica, nenhuma análise sobre o mesmo. Ela é uma partidária intransigente desse político que ela considera o mais perfeito. Esta é a habilidade que sempre tiveram na história os dominadores, dos que quiseram aproveitar-se da deterioração das massas, dar-lhes migalhas sob um título mínimo. E esses é o que conseguem. Enquanto que aqueles que dão realmente o bem às massas, estes não receberão o gesto de gratidão que eles merecem. Bem, senhores, eu falei sobre os aspectos gerais da decadência. Coloquei uma possibilidade também para que nós evitemos que o nosso ciclo cultural entre em completa dissolução. Abri as possibilidades de uma nova esperança, já que eu sei que muitos estão desesperados ante a iminência da guerra. Não tanto aqui no Brasil, porque nós não temos noção de guerra, senão uma noção tanto cinematográfica do que é guerra. Mas aqueles povos europeus que a viveram nas suas carnes, que têm mortos a chorar, estes estão desesperados. Esses sentem-se num estado de angústia terrível. E angústia que não é a nossa, mas que nós estamos importando através da literatura e vamos acabar criando também em nós, porque como imitadores nós somos extraordinários. Nós precisamos ter uma consciência desse estado e compreendermos que nós, brasileiros, pelas nossas condições históricas, somos capazes de dar uma possibilidade nova ao mundo. Nós não devemos nos desmerecer tanto como nos temos desmerecido. Nós sofremos de um colonialismo passivo neste país, que é o mais triste dos colonialismos, que consiste em não dar valor às nossas próprias possibilidades e admitir que é grande tudo aquilo que vem do estrangeiro europeu, porque se vier da Argentina ou do Uruguai já não tem valor, europeu. Então, consequentemente, nós nos desmerecemos. Mas se nós observarmos o que os brasileiros já fizeram em vários setores, nós vemos que nós nos nivelamos já em muitas situações ao nível dos povos que atingiram o mais alto. E que nós somos seres humanos também iguais a eles. Dispomos da mesma fisiologia, dispomos do mesmo psiquismo. Talvez não disponhamos da mesma disciplina, mas a disciplina é um hábito que pode se adquirir. E nós temos uma disposição, consequentemente, igual a deles, embora não tenhamos os mesmos hábitos. Mas os hábitos, como são adquiridos e adquiríveis, nós os podemos adquirir e podemos alcançar o que eles alcançaram. Quando eu viajei pela Europa e vendo a grandeza daqueles povos e lembrando-me das coisas do meu país, eu tinha pena de nós, como nós éramos tão atrasados. E eu só pensava em voltar para o Brasil e lutar nesta terra para que nós também fizéssemos o que eles faziam. Porque eu dizia, nós podemos também fazer o que estes povos fazem. Nós podemos também realizar isso. Por que não? É só que nós nos disponhamos, é só que nós nos preparemos para isso. Eu vou para a minha pátria, ver se levanto este povo, ver se dou a este povo entusiasmo, confiança em si mesmo. E vim com esse entusiasmo. E aqui cheguei. No fim de 4 ou 5 dias, o desânimo ia apossando-se de mim, porque eu não encontrava nenhuma ressonância favorável. Ninguém acreditava nas nossas possibilidades. Havíamos ganho o campeonato mundial de futebol. E eu dizia, mas se somos capazes de ganhar chutando bola, por que não vamos ganhar de outro modo? Não é possível que nós não tenhamos confiança nas nossas possibilidades. Mas não encontrei ambiente.
Infelizmente, os nossos intelectuais nos traem, porque eles vivem envolvidos para as culturas estranhas e somente admiram aquilo que os povos de outras bandas realizaram e descreem das nossas possibilidades. E não animam nem a si próprios para que também possam vencer as suas deficiências e alcançar aqueles níveis. Nós precisamos também estimular o nosso povo a ter fé em si mesmo e confiança de poder fazer alguma coisa de grande. E o Brasil, pelas suas condições históricas, porque é um país que recebeu os povos de todos os quadrantes do mundo e conseguiu dar uma convivência entre esses povos a mais harmônica que se conhece na história, em que não há entre nós nenhum conflito de caráter racial ou de qualquer caráter étnico. Um país que consegue isso, esta convivência extraordinária que não se conhece em nenhuma outra parte do mundo, é um povo que está predestinado a alguma coisa de grande. Só este povo poderá lançar uma visão ecumênica, uma concepção universal, porque qualquer ciclo cultural que se forme hoje no mundo, ele tem que ser ecumênico, ele tem que ser universal, porque a ciência está abrindo as fronteiras, o conhecimento está abrindo as fronteiras, por mais que os políticos as fechem, por mais que os políticos façam os muros da vergonha, as cortinas de aço, o que quiserem, a ciência, o conhecimento está penetrando, está atravessando. Ele vai além, ele vence todas essas resistências. O mundo está se tornando um mundo só. Este mundo marcha para este caminho, marcha para uma só concepção, para uma visão geral, ecumênica e uma só, que vai compreender e conter dentro de si as heterogeneidades. Nós somos capazes de viver um equilíbrio dentro do heterogêneo. Seremos capazes de unir os opostos que se analogarão numa concepção universal. E esta realidade só pode surgir de um povo que já deu o exemplo histórico da compreensão universal. E esse povo é o povo brasileiro, senhor. Abro agora o debate para os senhores que desejarem fazer perguntas e interrogar. Professor Daniel. Eu procurarei ser breve na formulação da minha pergunta, mas dada a complexidade do assunto, eu peço permissão para me estender durante o máximo de 5 minutos. Então, por favor, aproximar-se para poder ouvirmos a minha palavra. Podemos gravar. A. Johann, publicista alemão contemporâneo, em recente artigo, né, refere-se à religião do homem atual, a religião do homem do século XX, que ele denomina com a palavra inglesa gadgetry. De gadget, que quer dizer um badulaque, aqui em gíria brasileira nós chamamos de um badulaque, isto é, uma dessas máquinas ou aparelhos que, segundo dizem, facilitam a vida, como geladeira, automóvel, televisão, etc. Né? E que a preocupação máxima do homem moderno seria possuir uma coleção o mais completa possível, o mais sem falha possível de todos esses badulaques. Né? Essa seria, digamos, a preocupação máxima do homem contemporâneo. Né? Bom, essa preocupação é característica da nossa cultura moderna e ocidental, e sabemos que nas culturas sacralistas da antiguidade, sobretudo, e do Oriente, né, os homens tinham este mundo, a vida neste mundo, como uma passagem, um trânsito. Né? A sua verdadeira destinação, o seu verdadeiro fim último, estava lá no outro mundo. De forma que a atitude diante desta vida era uma atitude de um certo negativismo perante si mesmo, de uma certa autoanulação, diríamos. Essas culturas sacralistas foram desaparecendo. O próprio Ocidente, também, cuja Idade Média, a chamada Idade Média cristã, foi altamente sacralista, né? Deu lugar, digamos, a partir do Renascimento, a um crescente secularismo.
E o Oriente, que até pouco tempo, até uma época bastante recente, era sacralista também, isto é, punha a finalidade da vida no outro mundo, como já disse, né? Este Oriente está se secularizando a passos largos. Esse Oriente, né, que é constituído, em sua maior parte, dos países chamados subdesenvolvidos, mas que estão em desenvolvimento, mais propriamente developing nations, nações em desenvolvimento, este Oriente, né, está, digamos, da mesma forma que a América Latina, nós aqui, o Brasil, né, e também as novas nações da África, né, estão querendo cada vez mais os bens deste mundo. Bom, em face desta situação, digamos, e também com a derrocada do imperialismo, pelo qual esses países do Oriente, da África, América Latina, eram sistematicamente espoliadas pelas nações chamadas imperialistas ou colonialistas, né? Nós, digamos, estamos, digamos, numa fase, né, realmente, digamos, crítica, né, em que, digamos, a estrutura de valores, né, dos países chamados desenvolvidos passaram a ser as nossas também. Ou melhor, nós, de certa maneira, sempre fomos, mas, sobretudo, passaram a ser a estrutura de valores do africano e do asiático está se nivelando a do europeu. Está se nivelando ao daquilo que Spengler chamou de cultura fáustica. Né? Então, digamos, qual seria, digamos, o grande problema agora? Então, vou lançar a pergunta, né? O professor Mário Pereira dos Santos disse que iria falar, né, da crise, sobretudo da crise religiosa do nosso tempo. O cristianismo, né, baseia-se ou baseava-se inicialmente num ideário sacralista. Isto é, esta vida não é senão uma passagem para algo de superior que vem depois. A finalidade, então, a atitude nesta vida é o homem preparar-se para a vida eterna. Esta sim é que é importante. Né? E toda a pedagogia, por exemplo, da escolástica, né? Toda, digamos, a grande pedagogia do cristianismo antes do nascimento norteava-se para este fim. Em face deste sacralismo, né, temos também, digamos, uma antinomia central no cristianismo. Graça ou boas obras? Né? A graça estaria diretamente ligada, né, a esta, digamos, realização do homem no sentido de uma vida espiritual. O homem também, nesta vida, participaria de uma realidade espiritual superior, com a qual ele precisaria entrar em contato através da graça, ou também, de certa maneira, através daquilo que os existencialistas alemães modernos chamam de encontro, né, que é de origem bíblica, em oposição à formação, que seria de origem grega, helênica. Bom, em face desse problema, né, há uma tendência a transferir-se ao plano, né, da espiritualidade a questão das boas obras. Né? Isto é, nas fases sacralistas, ou nas fases secularistas, há uma tendência a valorizar as boas obras. E as boas obras são tomadas sempre num sentido material. Isto é, então a chamada caridade cristã, né, de dar o pão, né, não de dar o pão material, sobretudo não dar o pão espiritual. Como esse pão material é aquele que se valoriza hoje, né? Então, desculpa, acho que meu tempo já passou, mas como esse pão material é esse que se valoriza hoje, então, digamos, em que consistirá esse cristianismo de aquário, de que nos fala o professor Mário Pereira dos Santos? Será um cristianismo de satisfação dessas necessidades materiais através de uma caridade ampla, aquilo que teólogos americanos contemporâneos chamam de service Christianity, cristianismo de serviço, né? E um serviço norteado para isso será também um cristianismo de aproximação espiritual, né? De amar uns aos outros num sentido de uma síntese integradora, né? Considerando-se o homem como um ser, né? Não somente vindo de baixo, por sua evolução, diremos, orgânica, mas também vindo de cima, né? Como tendo uma herança espiritual. Eu deixo lançada a pergunta. Quero pedir desculpas por qualquer ausência de clareza, talvez. A pergunta foi muito interessante, porque ela focaliza uma série de temas
importantes que não podiam ser tratados no decorrer da palestra que fiz anteriormente e que passarei a responder tão logo mude o filme.